Fala pessoal, essa aqui é uma série que eu quero começar lendo alguns livros, porque além da fotografia a gente tem que entender que nós somos uma empresa também, mesmo que seja uma pessoa só. E eu acho que a leitura é um hábito que com certeza, além de ensinar muito, ela vai te ajudar nessa trajetória de empreendedorismo e comunicação, enfim. E para nosso primeiro vídeo eu tenho esse livro que eu comecei no ano passado e acabei faz pouco tempo, que é o Nada Pode Me Ferir, do David Goggins. Espero que vocês gostem, acompanhe o vídeo até o final, tá beleza? Esse aqui não é um livro de motivação comum. Nada Pode Me Ferir, de David Goggins, é quase que um soco na cara para quem vive buscando desculpas. Ele não te promete facilidade, ele te promete dor, disciplina e mudança real. Hoje eu vou tentar te contar a principal ideia desse livro, os conceitos mais importantes e o que me fez mudar a minha visão de mundo. O livro Nada Pode Me Ferir é uma autobiografia do David Goggins, ele que é um ex-Navy SEAL da Marinha dos Estados Unidos, ultramaratonista e uma das pessoas mais casca-grossa do mundo. Mas antes de fazer tudo isso, ele foi uma criança que sofria abuso do pai, sofria bullying na escola, ele era acima do peso na juventude e não tinha nenhuma perspectiva de futuro. E o diferencial desse livro é que ele não tenta romantizar a trajetória. Ele mostra a verdade nua e crua. Muito medo, dor, fracasso, humilhação e principalmente responsabilidade pessoal. Ele traz tudo a história dele, ele traz pra si como se ele fosse o responsável daquilo. No livro ele conta toda a história dele desde a infância, né? Ele nasceu num ambiente muito tóxico, o pai dele batia nele e abusava dele no sentido de fazer ele trabalhar quando muito novo. E aí cresceu ele, o irmão dele, junto com a mãe dele nesse ambiente muito tóxico, né? E todos eles sentiam muito medo de estar ali. E na escola ele sofria muito bullying, ele sofria porque ele era acima do peso, ele é negro e nos Estados Unidos naquela época era muito racismo, muito bullying em cima de pessoas assim, e ele se achava que era inferior às outras pessoas. E isso mostra como ele construiu essa mentalidade dele hoje, né? Ele não nasceu sendo aquele cara casca grossa que a gente vê hoje em dia. E o livro deixa muito claro que os traumas, eles não definem quem você vai ser. Apesar de todos esses traumas, ele poderia ter seguido qualquer vida. Ele podia se tornar um bandido. Já na vida adulta, o Goggins, ele se tornou um detetizador. E ele pesava mais de 130 quilos e ele odiava essa vida, odiava muito. E o ponto de virada foi quando ele assistiu uma propaganda dos Navy SEAL na televisão. E ali ele viu que ele não precisava ser aquela pessoa que ele se tornou, que ele podia ser muito mais. Só que ali ele se viu numa situação onde ele estava comendo um cheeseburger e ele detalha muito bem no livro cada etapa do que aconteceu. Ele viu a propaganda, ele viu que ele não precisava ser aquilo e ele fez um ritual, digamos assim, de jogar o lanche dele na lixeira e dizer que daquele momento em diante, ele seria outra pessoa. Só que tinha um problema enorme, porque para entrar para os Navy SEAL, ele teria que perder 40 quilos em menos de 3 meses, se não me engano. E aqui entra um pilar principal do livro, que é a disciplina acima da motivação. Ele não esperou se sentir bem ou ter tudo perfeito para começar a fazer alguma coisa da vida. Ele fez, mesmo com medo, mesmo com muita dor, ele se machucou durante o trajeto, mas ele não parou de treinar até conseguir baixar esses 40 quilos em menos de 3 meses. Outra coisa também que fala no livro é que ele tinha muito medo de água, o que é meio estranho ele tentar ir para os Navy SEALs na Marinha, né? Mas enfim, ele se esforçou pra aprender a nadar, cara, nesses 3 meses. E foi bem bizarra a história, porque, como eu falei, ele detalha certinho no livro. Ele se jogava na água e, queria aprender na marra. E aprendeu na marra. Assim como para passar nas provas. Ele não sabia, ele tinha problemas no ensino fundamental, ensino médio, porque ele era muito ruim intelectualmente. Então, ele descreve no livro que pegava a matéria e anotava 10 vezes cada matéria, 10 vezes, em páginas assim, até aquela matéria entrar na cabeça dele. Então, assim, ele é muito radical em tudo que ele faz. E o livro mostra muito isso, que a disciplina ela não surge quando a gente quer. A disciplina ela surge quando
a gente faz o que tem que ser feito, independente se a gente quer ou não. E o Goggins defende que quando você culpa o seu passado, o governo, ou enfim, qualquer coisa, a vida é quem vai te levar para onde ela quiser, e não você vai ter o controle da tua vida. Quando ele assume total responsabilidade da vida dele, ele para de se perguntar por que isso aconteceu comigo, e começa a se perguntar o que eu vou fazer com isso. E aí que vem uma lição muito importante do livro, que ele fala muito, que é o pote de biscoitos. É como se o pote fosse a tua vida, e os biscoitos que tem dentro dele são todas as coisas difíceis que você já passou. Então, quando ele estava em momentos muito difíceis da vida dele, ele abria esse pote e pensava em todas as coisas piores que ele já tinha passado. Ele lembrava do pai dele, ele lembrava da época dele da escola. Então, assim, ele tirava a motivação das coisas ruins que ele já passou. Então, ele usava as coisas ruins como um trampolim para ultrapassar mais coisas ruins e assim encher mais coisas, vira uma bola de neve, e assim que ele conseguiu chegar onde ele chegou. E ele também usava a regra dos 40%, que é uma regra muito conhecida, que diz que quando você chega ao seu limite, na verdade, você tá a 40% do que você poderia dar, entendeu? Então, na verdade, o que bloqueia o teu desenvolvimento é tua cabeça, porque teu corpo consegue muito mais. Consegue esse 60% a mais. O que é muito louco de se pensar, porque muitas e muitas vezes a gente para porque acha que já deu o máximo e na verdade não, na verdade a gente pode dar muito mais ainda de si. E isso não significa ignorar o corpo, mas tenha em mente que a nossa cabeça para muito antes do corpo. E assim como os calos físicos, eles aparecem quando a gente faz muito esforço, os calos mentais também aparecem quando a gente se expõe a situações difíceis. Então, acordar, treinar mesmo quando tu tá cansado, estudar mesmo quando tu não quer, tudo isso vai criar uma resistência mental e vai te ajudar lá no futuro. E além de tudo isso, o livro ele traz histórias absurdas do David Goggins, como quando ele correu uma ultramaratona sem estar preparado, certo? Ele correu, ele teve vários ferimentos nos pés, nos tendões, assim, chegou com o pé quebrado de tanto correr, ele não tinha nenhuma preparação, não sabia nada sobre corrida, ele foi correr uma ultramaratona. E ele teve falência renal também nessa maratona. Então, o cara é louco, o cara é maluco da cabeça. Mas esses relatos a gente entende que não são para incentivar essa responsabilidade, mas eles servem para mostrar o nível de comprometimento mental que esse cara teve com ele mesmo. Então, o maior ensinamento do livro Nada Pode Me Ferir não é virar um atleta extremo, mas sim parar de negociar contigo mesmo, sabe? É traçar uma meta e ir até chegar nessa meta. Fazer o básico bem feito, mesmo que ninguém esteja vendo. O livro mostra que a verdadeira confiança vem de cumprir promessas que tu fez para ti mesmo. E é importante dizer que esse método David Goggins extremo, ele não funciona para todo mundo. Cada um tem seus desafios, cada um tem os seus limites, mas é muito importante tirar as ideias principais do livro para si, e ele mesmo deixa claro no livro que o ideal é adaptar essas ideias, cada um para sua vida. Nada Pode Me Ferir é um livro sobre dor, mas principalmente sobre liberdade. Liberdade de não ser refém da própria mente. Então, se você quer desenvolver disciplina, resistência, liberdade da mente, parar de se sabotar, esse livro é pra você. Se tu já leu, conta aqui o que mais te impactou da história do David Goggins. E se tu não leu, talvez essa aqui seja o momento de um empurrão para te começar a ler. Se você quiser comprar esse livro, é baratinho, tá na Amazon, vou deixar o link aqui na descrição para ficar mais fácil. E obrigado por acompanhar até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.